Então, vamos continuar? Essa ideia é a seguinte, a ideia é, eu fiz todo nesse bloco anterior, que foi o terceiro bloco, então, estou sempre numerando os blocos para te organizar. Primeiro uma introdução, depois o conflito de Israel-Palestina e agora a guerra na Síria, que vai se estender um pouquinho por esse quarto bloco também. Eu vou começá-lo falando ainda, fazendo algumas questões e dando um fecho aí, porque ficou faltando uns 10 minutinhos aí que eu vou jogar para cá. E aí a gente fala do Irã. Bom, qual o envolvimento, vamos lá, das potências internacionais? Os Estados Unidos culpam Bashar al-Assad pela maior parte das atrocidades cometidas no conflito e exigem que ele deixe o poder como pré-condição para a paz. Essa é uma exigência, mas não é uma ação. Vamos ter que aguardar, né? Não dá para a gente bater o martelo agora, nesse exato momento, quando eu estou falando com você, sobre qual vai ser a decisão final dos Estados Unidos. Já a Rússia apoia a permanência de Assad no poder, o que é crucial para defender os interesses de Moscou no país, os negócios e a base naval. O Irã, de maioria xiita, lembrei, é o aliado mais próximo de Bashar al-Assad. A Síria é o principal ponto de trânsito de armamentos que Teherã envia para o Hezbollah no Líbano. A milícia também enviou milhares de combatentes para apoiar as forças sírias. Estima-se que os iranianos já tenham desembolsado bilhões de dólares para fortalecer as forças sírias, provendo assessores militares, armas, crédito e petróleo. Conclusão: o fim da guerra é improvável no curto prazo. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu posso dizer para você. As sequelas que isso vão deixar, que esse episódio vão deixar, você vai ouvir muito tempo ainda falar da Síria. Ou seja, não vai se reconstruir esse país da noite para o dia. Se a guerra acabar amanhã, eu digo 10, 20, 2 décadas aí para reconstruir materialmente, e só estou falando materialmente, mas tem que pensar nos efeitos psicológicos, de saúde, porque teve ataque químico agora em 2017, mas teve outro em 2013. Então, crianças que já estão com 5 anos, elas já nasceram e só viveram na guerra. Se passar mais 10 anos, a criança só vai conhecer o clima de guerra, né? Então, a sequela, eu não posso dizer quando é que a guerra acaba. De repente, o Trump decide, por uma loucura da cabeça dele, destruir o Bashar al-Assad. Bom, e aí acabou a guerra, porque o poderio militar os americanos têm. Ah, Diogo, mas isso pode levar a uma terceira guerra mundial. Olha, assim, quando falam isso para mim, eu digo o seguinte: se realmente houver uma terceira guerra mundial, que é o que você está preocupado, eu digo que eu não sei como ela será, mas eu sei como será a quarta. A quarta será a pedra e pau, porque não vai sobrar nada. Então, a terceira guerra acaba com tudo, porque o poderio militar, tanto de Estados Unidos como Rússia, é avassalador. Então, eu não acho isso provável, mas uma certeza eu tenho: a Síria não se levanta tão já desse desastre que essa ditadura provocou. É uma tragédia humanitária do século XXI. É a guerra mais danosa até agora. Então, até não estava se falando tanto, viu? Os concursos de 2015, 2016 estavam muito mais preocupados em falar de Estado Islâmico e até mesmo do Irã. Mas agora esse assunto veio à tona aí e é muito forte para 2017, tá bom? Muito bem, vamos para o próximo. É um exercíciozinho. Alepo é o mesmo texto, porque a CESP faz isso, ela põe um texto e faz várias assertivas acerca do assunto. Alepo, a maior cidade da Síria, tem estado no noticiário internacional como um eixo de carrossel do terror que roda na região, com turcos atacando curdos, tropas sírias do Estado Islâmico, este atacando os curdos e tropas sírias atacando os curdos, turcos, os curdos e o Estado Islâmico, e ninguém se entendendo. Tendo o fragmento do texto apresentado como referência inicial, julgue a respeito do atual conflito na Síria. Os ataques de origem diversa sobre território sírio têm poupado monumentos históricos e instalações físicas, como hospitais e escolas? Não, errado. Esta é, inclusive, uma das grandes denúncias que se faz contra essa guerra civil, porque o que sempre se espera é que as guerras ocorram nos campos de batalha, jamais ocorram fora deles.
e, infelizmente, lá na Síria, civis estão pagando o pato aí. Essa é uma questão muito chata, muito difícil, e eu fiz de propósito para colocá-la aqui para ensiná-los como a agir com questões que têm assertivas, tá? Imagina, é uma questão para economista, então ela está até de ensino superior. Mas não tem problema, vamos ver, aí é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então vamos ver como é que é essa questão. Difícil lembrar-se de um período desde o fim da... Eu vou fazer como se eu fosse um aluno. Faz de conta que eu sou um aluno e estou fazendo essa questão. Difícil, porque eu já sei o gabarito, já vi a questão, então não é certo. Difícil lembrar-se de um período, desde o fim da chamada Guerra Fria, em 91, em que as relações entre Rússia e Estados Unidos tenham estado tão ruins. O governo americano classifica como massacre a ofensiva conjunta das forças sírias e russas na cidade de Alepo. A cidade de Alepo é a cidade que tem rebeldes. E denuncia crimes de guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, falou claramente sobre a deterioração do clima entre Washington e Moscou. E insistiu em afirmar que o governo de Barack Obama prefere fazer imposições a dialogar. Atenção! Se você vai fazer o concurso em 2017, eles podem pedir o segundo semestre de 2016. E aí o presidente Barack Obama. Então, mesmo estando em 2017 e Trump sendo a bola da vez, Barack Obama pode aparecer na sua prova. Principalmente nesses que estão no começo de 2017. Ainda assim, russos e americanos continuam discutindo a situação na Síria. Isso porque, apesar de toda a retórica e acusações, os dois países sabem que têm um importante papel em qualquer acordo final sobre o conflito. Lógico, qualquer coisa que acontecer que envolver a Síria vai envolver Estados Unidos e vai envolver a Rússia. Sobre o conflito na Síria, analise as assertivas a seguir e, em seguida, assinale a alternativa correta. Bom, o texto nem sempre é necessário para responder uma pergunta como essa, mas está aí, é o que você vai enfrentar em prova. Esse é o tipo de questão que tem as chamadas assertivas, assertiva 1, 2, 3, 4 e 5. O que acontece com esse tipo de questão? Muitas vezes o aluno se assusta porque ele vê uma informação que ele nem sabe, que nem o professor sabe. Então você não deve se preocupar com isso, você deve ler todas as assertivas. Vamos ler a assertiva 1, e conforme eu for lendo, eu vou para o gabarito ver se dá para a gente fazer. As forças do presidente sírio Bashar al-Assad estão dotadas de uma grande potência de fogo, com tanques, artilharia e aviação, uma vantagem considerável diante dos rebeldes que carecem de aviões. Além disso, as forças do presidente não possuem o apoio da Rússia. Ora, nós estamos aqui batendo na tecla enfaticamente que o Bashar al-Assad tem o apoio da Rússia. Ela o apoia. Você quer ver? Eu vou lá nas assertivas, só para você ver como é que funciona. Então eu sei que a 1 é falsa. Eu sabendo que a 1 é falsa, nessa prova tinha só 4 alternativas. Eu já posso eliminar a C, porque a C diz que 2 e 3 são falsas. A 1 diz que todas são falsas, a B diz que 1, 3 e 5 são falsas, e a 4 diz que 1, 2, 3 e 4 são falsas. Então, pode ser a A, pode ser a B e pode ser a D. Vamos voltar. Eu sei que a 1 é falsa. Vai marcando aí. As manifestações contra o governo começaram na cidade de Alepo, no sul da Síria, em março de 2011, quando um grupo de pessoas se uniu para pedir a libertação de 14 estudantes de uma escola local que haviam sido presos e supostamente torturados por terem escrito no mural do colégio o conhecido slogan dos levantes revolucionários na Tunísia e no Egito: as pessoas querem a queda do regime. Não sei se é certo ou se é errado, porque nunca ouvi isso na minha vida. Pula, vai para frente. O Conselho Nacional Sírio, composto em sua maioria pela comunidade de muçulmanos xiitas, há décadas é perseguido por Assad. Essa aí
xiita é perseguido por Assad? Xiita não é perseguido por Assad, né? Xiita é apoiado por Assad. Então, eu já sei que a 3 é falsa. Então, vamos ver aqui se sabendo que a 3 é falsa eu consigo melhorar minha vida. Não resolveu minha vida. Por que não resolveu minha vida? Aqui na B tem a 3 e na D tem a 3. Não adiantou nada saber que a 3 é falsa. Vamos para frente. Vou voltar lá. Desculpa. Assad é apoiado majoritariamente pela minoria sunita. De jeito nenhum. A 4 é falsa, porque ele não é apoiado pela minoria sunita, ele é apoiado pela minoria xiita. Voltemos lá. Eu sei que a 3 e a 4 são falsas. Bom, então eu já melhorei minha vida aqui. Por que eu melhorei minha vida? Porque eu sei que a 1, a 3 e a 4 são falsas, então não pode ser a B. Tem que ser ou a A ou a D. E é assim que eu quero que você vá jogando com questão assim. Isso é uma coisa que você tem que treinar, tá certo? E não desistir das questões. Você já eliminou 2, sua chance de acertar é muito grande. 5. A Rússia tem ligações econômicas e militares estreitas com a Síria. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz, Estocolmo, sediado na Suécia, o país liderado por Vladimir Putin é o principal fornecedor de armas ao governo de Assad, seguido do Irã. Isto é verdade. Isto é verdade. Então, sendo assim, só pode ser a alternativa D de dado. 1, 2, 3 e 4 são falsas. Tá certo? Então, valendo questões como essa, mesmo que a gente perca um tempo aqui para resolver, mas não, a VUNESP, por exemplo, adora fazer questão assim. Tá? Vamos para frente. Mais uma sobre a Síria, porque está na moda aí falar sobre a Síria. A ONU afirmou que prepara estoques de comida para 1,5 milhão de pessoas na Síria, como parte de um plano de emergência de 90 dias para ajudar os civis que estão carentes de suprimentos básicos após quase um ano de conflito. Com base no texto e nos assuntos a ele relacionados, julgue os itens. Os protestos e a guerra civil na Síria objetivam derrubar o ditador Bashar al-Assad e se intensificaram em 2011 no contexto de movimento denominado Primavera Árabe. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Foi lá que começou a grande onda contra Bashar al-Assad. 2. Os conflitos atuais representam a mais significativa ameaça ao regime ditatorial implantado pela família do ditador Bashar al-Assad. É verdade? É verdade. Desde os anos 70 nunca teve um momento tão perigoso como agora. A Síria é o mais forte aliado de Israel, de jeito nenhum. O que vem gerando uma reação de desconfiança do Irã. Não, o Irã é aliado. Isto é falso. O governo de Bashar al-Assad combate as ações dos grupos fundamentalistas islâmicos, como Hamas e Hezbollah. Não, ele é falso. O Irã manda armas para a Síria, que manda armas para o Hamas e para o Hezbollah. A estratégia adotada pela ONU para instar as partes em conflito a depor as armas e buscar um acordo pacífico tem se mostrado bem sucedida. De jeito nenhum. A guerra não acaba. Então, isto também é falso. Ficou VVFFF. Tá bom? Então, aí, questõezinhas sobre a Síria que a gente elaborou, pegou aí para te ajudar a pensar nesse problema aí que é tão importante. Muito bem, terceiro e penúltimo conflito, em 15 minutos eu mato ele. É fácil de resolver, por isso que eu deixei ele para compor junto com esse bloco. E vamos deixar aí os 2 últimos blocos de Oriente Médio para a gente falar de Estado Islâmico. Irã. O que acontecia com o Irã? Até 1979, o Irã era um país que é a terceira produção de petróleo do mundo, a maior reserva é a Venezuela, a maior produção é a Arábia Saudita, depois Iraque, depois Irã. Eles trocam Irã e Iraque a posição de segundo. Bom, então até 79, o Irã era absolutamente dominado pelos americanos. Os americanos faziam o Irã de gato e sapato. As multinacionais do petróleo estavam dentro do Irã, pegando todas as riquezas que lá existiam.
Muito bem. Isto sempre foi uma prática imperialista americana que fez com Cuba, por exemplo. Havia no Irã um ditador chamado Shah Reza Pahlavi, como está aí no slide. E esse cara contraiu um câncer nos anos 70 e foi se tratar nos Estados Unidos. Como ele era o chefe do Irã e ele era o cara que dava esse poder aos Estados Unidos, quando ele sai do Irã, enfraquece o seu governo. E um líder fundamentalista chamado Ayatollah Khomeini, que morava na França, falou, olha, acho que agora é a hora da gente voltar. Acho que agora é a hora da gente tentar derrubar aí o governo pró-Estados Unidos. E o Ayatollah Khomeini volta para o Irã e faz a tal revolução fundamentalista. Essa revolução, Ayatollah quer dizer o quê? Ayatollah quer dizer aquele que vai fazer a ligação e a libertação do povo junto ao profeta, junto a Alá. Ele é um líder religioso. Ele volta para o Irã e faz uma revolução em 1979, chamada Revolução Fundamentalista do Irã. Em que consistia essa revolução? Se afastar absolutamente dos Estados Unidos, nacionalizar o petróleo, tirar o petróleo das mãos das multinacionais americanas. Bom, é óbvio que os americanos não vão gostar nem um pouco disso. É óbvio que os americanos vão ficar irritados com essa história. Se você quiser conhecer um pouco dessa brincadeira aí, assista ao filme Argo. É um filme que ganhou o Oscar em 2015. E, assim, é bem legal ficar sempre atento a essas informações, né? Que filme ganhou o Oscar em 2017? Tá pensando aí? Quebrando a cuca? Moonlight. Concurso de atualidades também faz essas perguntinhas chatas, tá? Bom, então o filme Argo vai contar a história dessa revolução e é um baita de um filme, você vai adorar. Bom, o que os americanos fizeram? Preciso arranjar alguém para lutar contra o Irã. Não pode ser eu. Por que não podia ser os Estados Unidos? Porque os iranianos invadiram a embaixada norte-americana e disseram assim, sequestraram 60 pessoas e disseram, se você nos atacar, nós vamos matar esses 60 americanos que estão aqui. Os americanos ficaram de mãos atadas. Bom, foram no Iraque e pediram, Iraque, por favor, você pode nos ajudar? Você pode lutar contra o Irã? Pois bem, o Iraque aceitou. E foi forjada uma guerra chamada Guerra Irã-Iraque, que foi de 1980 a 1989, quando Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos. Então, nos anos 80, olha que coisa que você já aprendeu, que o Bin Laden e o Saddam Hussein eram aliados dos americanos. Quando chega em 89, cai o Muro de Berlim, em 89 e 91, tanto faz as datas, muda toda a geopolítica do mundo. E aí não tem mais interesse dos Estados Unidos pelo Irã e a lógica é outra. O Saddam Hussein, depois eu vou voltar a falar disso, fica desempregado, porque ele acaba a guerra sem vencedor, ele apresenta a conta para os americanos dizem, não estou nem aí para você, porque você não me interessa mais. O Saddam Hussein invade o Kuwait e começa a tocar fogo no imposto de petróleo no Kuwait para fazer subir o preço do barril e ele recuperar o prejuízo que ele tinha tomado. Foi aí que acontece aquela história do surgimento da Al-Qaeda, que eu contei no primeiro bloco. Quando ele faz isso, os americanos vão para a Arábia Saudita e atacam o Saddam Hussein. E aí o Bin Laden fica com raiva. Ou seja, quando chega em 91, aqueles dois amigos dos Estados Unidos, Bin Laden e Saddam Hussein, se tornaram inimigos ferozes. Mas eu quero falar do Irã. E do que eu quero falar do Irã? O Irã, nessa história toda, era um inimigo oculto. Desde 79, as relações eram estremecidas entre o Irã e os Estados Unidos. Cuidado, os americanos são bem frios nessa hora. Por mais que eles tenham relações estremecidas e não diplomáticas, eles continuavam comprando petróleo do Irã. Bom, e aqui tem um mapinha que também vai te ajudar. Olha, esse mapinha é o melhor de todos aí, que sintetiza bem as coisas. Olha lá a Síria com saída para o mar Mediterrâneo.
Olha a fronteira Iraque-Irã, que vai levar à guerra. Olha o Kuwait, lá no final do Golfo Pérsico, o paizinho que está ao sul. Golfo Pérsico, esse que tem a Arábia Saudita, vizinha do Iraque, do Irã, que circula aí a principal petróleo do mundo. Olha o Líbano, como é perto da Síria, como é perto de Israel. E aí o Irã manda armas para a Síria, que manda para o Líbano, que manda para Israel. Então esse mapa vai te ajudar. Olha a Turquia, como faz fronteira com a Síria. Por isso que os refugiados vão para lá. Bom, e o que tem a ver? Ah, Diogo, você vai falar de uma coisa, de um acordo nuclear de 2015, nós estamos em 2017. Calma, aluno querido, aluna querida. O que acontece é o seguinte. Em 2006 e 2013, o presidente do Irã se chamava Ahmadinejad, aquela sopa de letrinhas lá. E ele começou a organizar um programa nuclear no Irã. Bom, os americanos falam assim, espera um pouquinho, o Irã desenvolver programa nuclear é uma temeridade, porque o Irã não tem boas relações com a gente e está sempre se posicionando contra os conflitos que nós nos intrometemos. Não podemos permitir que o Irã desenvolva esse programa nuclear. E assim, o que acontece com... Eu não sou especialista, mas é assim, ó. Urânio, se você mexe lá no urânio, no núcleo do urânio, você gera calor. E esse calor é produzido por um reator que é colocado dentro de um tanque com água, que ferve a água e a água evapora e movimenta a turbina, gerando energia elétrica. Quanto é que você precisa mexer? Quanto é que você precisa enriquecer do núcleo do urânio? Entre 5% e 20%. Ok, só que se você chegou no 20%, você chega em 90% rapidinho. Chegar no 5% é difícil, chegar no 20% é mais difícil ainda. Mas do 20% para o 90% é muito fácil. E se você tem 90%, você tem a bomba. O Irã estava com 20% de enriquecimento de urânio. Ou seja, o Irã estava com passo de ter a bomba. Como se sabe disso? Existe um órgão chamado Agência Internacional de Energia Atômica. E essa Agência Internacional de Energia Atômica decide fazer vistorias. O Irã não deixa eles fazerem vistorias. Ora, os americanos então falam, espera um pouquinho, isso é muito perigoso. Irã fazendo energia nuclear, isso é uma temeridade. Só tem uma solução. Vamos impor sanções ao Irã. E aí os americanos, 2013, 2014, o mundo ocidental, começou a impor sanções ao Irã. Quais sanções? Não comprar petróleo. Não comprar petróleo do Irã é levar o Irã a uma crise. Cai o Ahmadinejad em 2013, é eleito o novo presidente Rouhani, mas quem manda é o Ayatollah Khamenei. E ele fala, olha, não podemos continuar nessa situação, eles não estão comprando nosso petróleo. Vamos aceitar as condições para um acordo nuclear, vamos sentar à mesa. Em 2014 e 2015 eles sentam à mesa para negociar. E em 2015 eles selam esse acordo. Qual o objetivo do acordo? Vou botar aqui direitinho tudo que vai acontecer no acordo. Impedir que o Irã tenha bomba nuclear. Garantir que o programa nuclear tenha fins pacíficos. Ora, energia nuclear é importante, por exemplo, para o tratamento de câncer, não é uma coisa totalmente ruim. E o Irã prometeu que não vai ter mais urânio a 20%. Falou que ia deixar a Agência Internacional de Energia Atômica inspecionar todas as suas instalações. E falou que as pesquisas que eles iam fazer com urânio, eles não iam acumular para chegar a ter a bomba. O que as potências que sentaram, os 5 lá do Conselho de Segurança, mais a Alemanha? Vamos liberar ativos iranianos, ou seja, o dinheiro do Irã que estava congelado em bancos vai ser liberado, vai reduzir a sanção a partir de 2016, a cancelar após 3 décadas as restrições contra a aviação do país, contra o Banco Central, contra o Exército, estatais, ou seja, ia melhorar a diplomacia com o Irã, entre o Irã e o Ocidente. Isto vai gerar alguns impasses. Vamos lá para o último slide aqui deste bloco, que são os impasses dessa história toda que reflete até hoje. Problemas. Tudo bem, Irã, você está negociando com a gente, você está se mostrando um bom garoto, está se dizendo alguém que vai fazer as negociações, mas Irã,
Você está participando da guerra da Síria, ajudando Bashar al-Assad. Você está sendo bom por um lado e ruim por outro. Isso é um impasse que o Irã vive. Disputa entre xiitas e sunitas reflete na disputa pelo controle do pan-arabismo entre a Arábia Saudita e Irã. O que é o pan-arabismo? O pan-arabismo é quem vai chefiar o mundo islâmico. Bom, a Arábia Saudita é de maioria sunita, Irã de maioria xiita. Quando os americanos, que eram super amiguinhos da Arábia Saudita, começam a negociar com o Irã, isso gera um desconforto e um descontentamento na Arábia Saudita. A Arábia Saudita decide baixar o preço do barril do petróleo, porque como ela compete com o Irã, se ela, que é a maior produção, baixar o preço, ela não é tão afetada. Mas o Irã, que não estava vendendo, vai ser afetado. Bom, esta briga entre Irã e Arábia Saudita, com ciúmes da relação americana, faz o barril do petróleo despencar de $118 lá em 2013, 2014, para 30, 40 dólares em 2016, 2017. Sabe quem se lasca? Sabe quem sofre? Brasil, porque o Brasil exporta petróleo. Parte dos problemas da nossa receita aí tem ligação estreita com isso. Não só o Brasil, a Venezuela, que também depende aí desse petróleo. Então, olha que doideira que é o mundo contemporâneo. Uma briga entre duas potências lá do mundo islâmico afeta a economia de países da América Latina porque o preço do barril do petróleo despenca. Ah, Diogo, mas a Venezuela tem outros problemas. Sim, Venezuela tem outros problemas. Venezuela é uma ditadura, é um problema a imposição do governo Maduro. Mas não podemos nunca descartar os fatores externos. Muito bem, o Irã ainda é inimigo de Israel. Ficar brigando com o Irã, mexendo com o Irã, não é bom. O Irã, por outro lado, tá bom, então vamos brigar com o Irã porque o Irã está sendo maldoso. Mas eu posso precisar do Irã, porque o Irã é xiita e o Irã é inimigo do Estado Islâmico. Ou seja, o Irã é amigo da Síria, que os americanos não gostam. Mas o Irã é inimigo do Estado Islâmico, que os americanos também não gostam. Então, o Irã está fazendo um jogo duplo. Ora ele agrada, ora ele desagrada. Para jogar mais confusão nessa história. Donald Trump, republicano, radical, diz na sua campanha o quê? Eu não confio no Irã. Eu vou desfazer este acordo nuclear estabelecido em 2015. Então, quando eu coloco esse tema em debate, é porque ele está em suspenso. Até o final de 2016, todos encaravam a coisa como tranquila, estava tranquila, porque o Irã não estava desenvolvendo aí o seu programa nuclear. Quando entra Donald Trump no poder, o que acontece? Ele diz que vai desfazer. Bom, se ele vai desfazer, o Irã pode retomar o seu projeto de desenvolver a bomba. E o Irã desenvolvendo a bomba e sendo amigo do Bashar al-Assad, quem me garante que essa bomba não pode parar no colo do Bashar al-Assad? Quem me garante que essa bomba não pode parar no colo do Hezbollah? Quem me garante que essa bomba não pode parar no colo do Hamas, que é o grupo radical, um do Líbano e o outro de Israel? São suposições, mas é que eu quero que você vá observando como é que anda o mundo contemporâneo, olhando quais são as falas desse Donald Trump e o que ele pode repercutir em termos de geopolítica e de mundo contemporâneo. Atenção ao Irã. O Irã é uma peça-chave no Oriente Médio e o Irã já passou recentemente por esse acordo nuclear aí que pode não cair na sua prova as medidas do acordo, porque foram de 2015, mas pode cair que o Donald Trump quer mexer nele. Ok? Então, vimos aí o terceiro rabo de foguete. Já vimos Israel versus Palestina, já vimos aí a guerra na Síria e agora a importância do Irã nesse contexto.
como é que o Irã tem um peso decisivo nessa geopolítica e nos conflitos do Oriente Médio. O nosso próximo assunto, com muita calma, e aí vamos falar com bastante calma aí, vai ser o Estado Islâmico. Até o Estado Islâmico, então. Um abraço.